Olá, olá, olá! Está começando a 9ª semana desse trimestre incrível que estamos estudando a respeito do livro de João. E esta semana nós vamos falar a respeito de João capítulo 13. Você já sabe, mas eu não me canso de responder e também de pedir novamente para que você, no início da semana, já comece lendo o capítulo que nós vamos estudar. É muito importante que você tenha uma noção geral. Então, por exemplo, essa semana nós vamos falar sobre Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aí depois ele coloca uma lição de humildade. Aí o traidor ele é indicado. Aí ele fala sobre o novo mandamento e aí então Pedro é avisado. Esse aqui é o que a gente vai estudar ao longo da semana, tá bem? No capítulo 13. Bom, quero chamar a sua atenção para um detalhe. No capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que declaração maravilhosa, né? Aqui no versículo 1, versículo 2, versículo 3, a gente tem algumas coisas que Jesus sabia. Então, por exemplo, ele sabia que sua hora havia chegado, isso está no versículo 1. Ele sabia que ele seria traído, isso está no versículo 2. Ele sabia que o Pai tudo havia confiado em suas mãos. Então, versículo 1, versículo 2, versículo 3, você percebe, Jesus, ele sabia. Nós vamos ter aqui um capítulo em que nós vamos ter o lava-pés, ok? E já a indicação do traidor. Mas antes de falar dessa história, eu acho interessante que abrindo o capítulo, existe uma declaração. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se tem uma coisa, né, que Judas jamais poderia reclamar, e mesmo perante o juízo do céu, ele não pode dizer assim, não, porque Jesus ele deixou de me amar, não, porque ele me tratou de uma forma diferente, sabendo que eu iria ser o traidor. Não, até o final, Jesus o amou. Mesmo sabendo que ele iria trair, mesmo sabendo que os discípulos eles iriam correr, mesmo sabendo de que Pedro iria trair, existe uma declaração. E Jesus os amou até o fim. Então, se existe algum problema de aceitação, não é da parte de Deus para conosco. Se existe algum problema de falta de amor, não é de Deus para conosco. A questão é, eu aceito a Jesus? Eu amo a Jesus? Porque ao contrário, existe uma certeza. Ele nos aceita e ele nos ama. Então, quando a gente olha para esse versículo, abrindo o capítulo, é maravilhoso saber de que nós somos amados. Você é amado. Ah, pastor, eu tenho feito coisas aí que eu tenho certeza que Deus está entristecido. Inclusive, Deus pode estar triste, mas ele não deixa de te amar. Porque se ele amou até o final Judas, que foi quem o traiu, eu duvido que você tenha feito algo pior do que Judas fez. E se ele amou Judas até o final, eu tenho certeza que ele vai amar você para sempre. Para sempre. Agora, o que a gente não pode é negar e não aceitar esse amor. Ele te ama. A minha pergunta para você é, você o ama? Até amanhã.